Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma reunião, mais um videozinho. E dessa vez nós vamos falar sobre um tema que me deu até uma volta, né? Eu vou explicar a informação truncada que eu estava trabalhando. Mas antes disso, lembrando sempre aqueles que querem ajudar o canal, essa faixa que corre aí embaixo dá as instruções, vocês têm as contrapartidas de livros nas minhas listas na Amazon e também os meus próprios livros. É uma contrapartida, quem quiser ajudar o canal também recebe um livro. Ou então, diretamente, através do Valeu ou Pix, tudo é válido e tudo é importante. Então, veja bem, a partir de uma informação truncada, uma informação que eu recebi de uma fonte minha, naval, a gente, para trabalhar principalmente os assuntos da programa nuclear da Marinha, a gente tem que ter alguns insights vindos de dentro, porque muito pouca coisa é publicada, né? Então eu recebi uma informação e me deu uma esperança frustrada de que nós teríamos o nosso primeiro reator do submarino SN-10, o Álvaro Alberto, a gente teria ele com elementos combustíveis já em placas. E eu fiquei entusiasmado com isso, e essa informação me deixou durante algum tempo buscando, né, confirmá-la, e evidentemente eu não consegui absolutamente nada. Por que esse entusiasmo? Porque a tecnologia de placas é algo mais moderno, é algo que os submarinos nucleares estão utilizando, e a tecnologia de vareta já é uma coisa um pouco mais antiga e tem inúmeras vantagens o arranjo em placa, né? A tecnologia de vareta já tem 50 anos. Né? Essa informação me deixou animado, mas eu conversando até com um colega, todos vocês devem conhecer, o amigo Felipe Salles, ele me fez uma observação, que também é uma coisa que eu já coloquei em alguns vídeos. Dificilmente a Marinha ia colocar muita inovação, né, no primeiro submarino. Placas seria uma inovação, apesar de que é uma tecnologia que já tem um certo tempo. E nós já a temos desenvolvido em reatores de pesquisa. Mas é aquele negócio, a gente num primeiro projeto, quanto mais inovação você tem, mais riscos você leva para o projeto. Então o Salles me dizia, olha, eu acho muito difícil essa questão de placa, tem alguma coisa errada aí. E aí eu fui pesquisar mais a fundo, né? Mas, para nivelar o conhecimento, eu acho que seria necessário a gente dar uma explicada para todo mundo nivele o conhecimento em relação a essas duas tecnologias de elementos de combustível, placa e varetas. Mas, antes disso ainda, vamos falar de uma outra coisa importante que precede isso, que é exatamente a indústria, a tecnologia do zircônio, da separação do zircônio e a preparação das ligas do zircônio. Né? A questão do zircalói, eu vou colocar uma transparência aí, um slide aí. Quer dizer, na crosta terrestre, o zircônio ocorre normalmente associado ao hafnium. O hafnium está numa proporção de 50:1, ou seja, aparece 2 a 3% de hafnium no zircônio. Né? A principal fonte é a zirconita. Né? E esse hafnium a gente tem que separar do zircônio. Tem que separar porque ele tem uma característica oposta ao zircônio, e para servir de revestimento de elemento combustível, a gente tem que tirar esse hafnium, porque ele é absorvedor de nêutrons. E a gente precisa ter um revestimento que seja transparente aos nêutrons, o que o zircônio é. Então é um processo em que simplesmente você purifica esse zircônio, leva ele uma pureza bastante elevada. Veja aí, comumente o zircônio para aplicações nucleares deve conter teor de hafnium abaixo de 0,01%. Né? Então isso é muito importante para que a gente tenha um zircônio que cumpra as suas funções como revestimento. Né? Agora, existe uma coisa muito interessante nisso. Esse outro slide fala sobre isso. Ligas de zircônio para aplicações nucleares, elas são consideradas estratégicas e estritamente controladas por salvaguardas. Por isso, além de seu custo elevado, essas ligas de zircônio de grau nuclear, ou seja, isentas de hafnium,
não são comercializadas livremente. Portanto, o domínio do processo de produção dessas ligas é um dos requisitos para a autonomia nacional no processo de geração de energia nuclear elétrica. Isso está num trabalho do IPEM sobre reciclagem de cavacos de zircônio para produzir bastões de zircônio, né? Nos idos de 90, né, a Copesp, que é a organização na Marinha anterior ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, a Copesp teve uma iniciativa nesse sentido e buscou, né, criar a autossuficiência, fazendo aquilo mesmo que os americanos fizeram também na época do Nautilus, de levar isso para a indústria e tal. Eu não consegui comprovar. Essa é uma coisa que eu ainda estou buscando e no final eu vou colocar aí uma questão para vocês. Não consegui determinar se nós conseguimos isso, né? Pesquisei bastante, coloquei em grupos de defesa que eu participo, eu mandei e-mail para pelo menos 3 pesquisadores do IPEM, né, e fiz uma intensa pesquisa na internet. Eu não consegui comprovar. Me parece que esse esforço da Copesp, que chegou a nível de laboratório, de fazer essa separação e preparar para produzir zircônio, não foi adiante em termos de jogar isso para a indústria em escala industrial. É bom que a gente se lembre que a Argentina fabrica o zircônio para suas varetas, para os seus elementos combustíveis, já há algum tempo, né? Mas acho que, a menos de confirmação, nós não temos essa autossuficiência ainda, ou seja, nós dependemos de bastões de zircônio externos, né? Provavelmente a questão da escala impediu isso, né? Ao ser levado para a indústria, a nossa produção, o atraso do programa, um submarino só, 2 centrais nucleares, uma terceira ainda embarreirada, parece que possivelmente isso foi o que ocorreu, né? A questão da escala, né? Então vamos falar um pouco, então agora, já que a gente falou de uma coisa que antecede, que é importante, e que parece que nós não temos autossuficiência, vamos para a questão dos elementos combustíveis. Na verdade, existem 2 tipos básicos, né? E eu estou botando nessa transparência aí, varetas e placas. A figurinha ali à direita, no topo, você vê o esquema de vareta, muito conhecido, e à esquerda aqui, um dos modelos de placa, aqui no caso placa plana, um dos modelos. Existem uma série de vantagens, né, quando você usa a vareta. E por isso os submarinos nucleares modernos usam placas. Bom, você tem maior densidade de fluxo de potência, com maior área de transferência de calor, com redução da temperatura do combustível. Maior densidade de urânio, as ligas de urânio e molibdênio, tá, permitem isso. Com estruturas mais compactas, ou seja, muito adequado para reatores pequenos, né, para reatores navais, para reatores de propulsão nuclear. Maior condutividade térmica, maior rigidez e resistência à deformação da estrutura em relação às varetas, especialmente para aplicações navais submetidas a movimentações bruscas de manobras. Então vocês vejam que há inúmeras vantagens para se colocar esses arranjos em placas e não em varetas. Aí eu tenho uma figurinha que mostra, tá, essas diferenças. Por exemplo, elemento combustível em placa, elemento combustível em vareta e as comparações. Número de placas 72 contra 264 varetas, né? Uma média aí, um tipo de elemento combustível. Total de faces em contato com o fluido refrigerante, 2, um lado e o outro da placa, contra uma face em contato com o fluido refrigerante ao redor do elemento combustível. Área de contato com o fluido refrigerante em metros quadrados, 0,109 contra 0,0329. Área total de contato do elemento combustível com o fluido refrigerante em metros quadrados, 15,6 contra 8,7. Quer dizer, uma diferença de 79% a mais nas placas, né? Ou seja, existe uma enorme vantagem nisso, né? Bom, eu imaginei que quando eu recebi a informação truncada sobre ensaios que estavam sendo problema para utilizar, a minha fonte me falou que era nas placas, mas não era. Essa dificuldade provavelmente ainda dos mesmos ensaios que nos elementos combustíveis em varetas também tem. Nesses mesmos ensaios,
essa complicação, essa dificuldade está sendo nos ensaios das varetas, não das placas. Ou seja, nós não vamos utilizar placas no primeiro nuclear. Ou seja, ele vai ao mar com uma tecnologia bastante antiga em relação a elemento combustível, já muito comprovada, mas muito antiga, e que não tem as mesmas vantagens, como eu mostrei, das placas. Né? E o que eu continuei a pesquisa, pesquisando para confirmar essa informação, e a notícia que colocou a pá de cal foi uma notícia de novembro de 2020, que falava do memorando de entendimento entre a Diretoria Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, a DGDNTM, e a Indústria Nuclear do Brasil, a INB, para como cooperação mútua no desenvolvimento dos processos tecnológicos e produtivos nucleares a partir de competências e recursos complementares de cada instituição. Então, essa ação permitiu que, em 2021, a celebração de um contrato entre o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e a INB para a fabricação de pastilhas de dióxido de urânio, o O2. Então, nós teremos essas pastilhas sendo produzidas, né, para o primeiro reator do primeiro submarino nuclear e para o LabGen. Né. Esse reator do nosso primeiro submarino é um reator de 50 megawatts, 48 megawatts. Se fosse utilizado placa com o mesmo tamanho, ele poderia chegar a 75, e a intenção é que isso se faça no segundo, no SN11, né, e não no SN10. Né. Então, esse meu entusiasmo inicial, quando eu achei que poderia estar sendo desenvolvido placa para o primeiro, na verdade, não vai acontecer. Né. Então, continuamos com incertezas quanto ao Zircaloy. Como eu disse, eu coloquei isso em vários locais, pedi aos alguns pesquisadores do IPEM que estão trabalhando nisso, passei e-mails para eles e coloquei essa questão também em grupos de defesa, e eu acho que realmente nós não temos essa autossuficiência ainda. Tá? Até proponho a vocês, quem souber alguma coisa, coloca aí nos comentários sobre a questão do Zircaloy. Como é que está, quem na indústria está trabalhando nisso, ou se tem alguém ainda trabalhando nisso. Me parece que esse esforço que a Copesp fez nos anos 90, tinha um programa na Copesp de 1990 a 1996, que tinha um orçamento previsto de 7,5 milhões de reais para dotar o país e transferir para a indústria essa capacidade para termos a autossuficiência na produção das ligas de Zircaloy, das ligas de zircônio, Zircaloy 4 e outras. Né? Mas eu acho que isso foi embarreirado pelo problema da escala. Né? Então, peço a contribuição de vocês aí, quem souber alguma coisa, coloca aí, vamos atrás dessa informação. Eu acho que nós não temos ainda, apesar de aqui do lado a gente ter a Argentina, que poderia até nos fornecer. Né? Se a gente tiver algum problema de pressão internacional em algum dia por relação a isso. Porque para a gente ter um programa de submarinos nucleares, a gente precisa ter essa independência contra um item importantíssimo na questão toda. Né? O revestimento dos Zircaloy, a produção de Zircaloy teria que ser independente de questões internacionais, ser fornecido por europeus ou americanos. Né? Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido colocar essa questão de uma maneira clara, e vocês também devem ter ficado tão frustrados quanto eu. Nosso primeiro submarino vai sair com varetas ainda. Né? Então é isso, obrigado e até a próxima.